charla, isso eu posso fazer amanhã, para aqueles que querem ir amanhã, podem ir amanhã, né, que a gente tem mais tempo, um pouquinho também para aprofundar. Mas agora abrir para algumas perguntas ou comentários que vocês eventualmente possam ter. Por favor. Vou começar. Muito frequente em Brasil, e me parece que também na Argentina, que a maioria das pessoas que frequentam igrejas não conseguem distinguir entre igreja e reino de Deus. A igreja enquanto instituição e o reino de Deus como manifestação de Deus para a vida das pessoas. Isso traz muitos equívocos. E, ao mesmo modo, a indistinção entre uma igreja, digamos, estoica, institucional, e uma igreja enquanto corpo de Cristo, uma igreja que vive o amor, a paz. Então me parece que a indistinção desses termos provoca muitos enganos. Então, obrigado. Lutero, interessantemente, fala pouco da igreja, ele fala da comunidade, né? E também na Confissão de Augsburgo, né, escrita por Melanchthon, se fala lá, a igreja é definida como congregação dos crentes. Ou seja, diferente um pouco do ambiente católico, onde a igreja tem uma entidade ontológica, metafísica própria, né? Para a reforma desse início, a igreja se compõe a partir dos crentes entre os quais, né, o evangelho é puramente pregado e os sacramentos, leia-se Santa Ceia e Batismo, são celebrados de acordo com o evangelho. Isso é tudo que define a igreja, nada mais, nada menos, né? Então, a igreja tem que se orientar, a igreja enquanto grupo sempre existindo, né, visivelmente. E em outros textos, contra Hans Wolff, contra os concílios, por exemplo, Lutero vai dizer quais são os critérios da visibilidade da igreja. E que tem a lei, então, do batismo, os sacramentos, a prédica, né, inclusive o sofrimento para ele é um critério. Né, a igreja que sofre, que tem o sinal da cruz, né, como Jesus, então. Ou seja, o ufanismo, né, o triunfalismo não é uma questão que Lutero propaga em sua igreja, e acho que ele tem muita razão, né, ao tirar isso do evangelho. Então, a orientação da fé e da vida da igreja sempre é pelo evangelho. Né? O que Deus quer de nós agora, quer de nós hoje no nosso contexto, então tem que conhecer o contexto também, né, onde estamos inseridos, o que está acontecendo. Então, por isso que pelo menos na minha concepção de educação teológica, nós temos que sempre fazer essas duas coisas. Nós temos que saber melhor o que nos diz o Evangelho, a Bíblia, a Escritura, a tradição teológica, a própria Lutero, que nada outro quis do que apontar-nos para o Evangelho. Né? Então, não é a ideia de Lutero de se tornar agora uma referência a ele, um fundamentalismo luterical, vamos dizer, não é essa a ideia dele. A ideia dele é nos remeter ao Evangelho, nos ajudar, né, para o tempo dele, e hoje estamos em outro tempo de novo, né, temos uma leitura da Bíblia. Então, essa é uma coisa. Agora, o reino de Deus, ele é uma referência, né, a partir da pregação de Jesus, que está já presente, mas ainda não completo. Então, nenhuma sociedade, muito menos nenhuma igreja, é o reino de Deus. Né? Existem igrejas, evidências e sociedades mais próximas, talvez, onde mais se vive valores do reino de Deus e outros menos. Isso pode haver, mas isso também pode mudar, às vezes, de um dia para outro. Né? Então, a gente nunca pode confundir aquilo que existe com aquilo que é para ser. Essa tensão ou reserva escatológica que nós falamos na teologia, né? Quer dizer, que nunca é completo até Jesus, de fato, estabelecer o reino, essa tensão ela é frutífera, porque ela nos ajuda sempre a fazer uma autoanálise, uma autocrítica da nossa vivência como igreja. E a igreja, ela não é de fato uma entidade abstrata, ela nós entendemos teologicamente o corpo de Cristo, mas nós vivemos concretamente dentro da nossa convivência dos fiéis, né, que ouvem o Evangelho, né, e celebram junto com suas lideranças os sacramentos.
E é interessante que, nesse sentido, o conjunto da igreja, como já disse antes, o conjunto da igreja, todas as lideranças, né? Os presbíteros, nós também chamamos de presbíteros aqui, as lideranças leigos, né? Sabem que o presbítero é o sacerdote na igreja católica, né? Mas para nós, os presbíteros são lideranças leigas. É muito importante isso. E quando eu celebro o culto, isso copiei em parte dos católicos, mas só em parte, porque eu amplio um pouquinho. Eu sempre oro pela nossa pastora presidenta, pelo nosso pastor sinodal, pela pastora local, pela presidenta do presbitério e por todos os lideranças e pessoas que, né, estão na igreja. Então, porque cópias, né, cada padre católico sempre vai rezar pelo Papa, pelo seu bispo e tal, mas normalmente não pelas lideranças leigas, né? Isso é uma coisa especificamente nossa e ela é muito cara para a nossa existência de igreja protestante, de igreja evangélica. Então, em conjunto, nós exploramos por isso. Também é uma coisa que o estudo bíblico, claro que, né, o pastor, a pastora tem uma vantagem na sua formação, é formado para isso, nos ajuda nas leituras, mas é uma leitura que toda a igreja faz, né? Um discernimento que toda a igreja faz, e cada um diante do seu Deus é individualmente corresponsável por isso, né? Então, nessa leitura e interpretação bíblica, nós redescobrimos também o que Jesus disse sobre o reino de Deus, né? E isso deve nos ajudar para nunca confundir o nosso ser concreto hoje em determinada sociedade com uma última palavra que pode ou deve ser dita sobre o que é verdadeiramente aquilo que Deus quer de nós, né? Mas é uma caminhada, não é por acaso que os primeiros cristãos foram chamados de os do caminho, né? Aqueles que estão sempre a caminho e procurando, né, para onde ele vai. A gente não sabe, a gente tem como horizonte o reino de Deus, mas a gente não sabe por todos, né, os meandros. Então esse caminho vai nos levar. ¿No? Sí, es interesante que la reforma de Lutero hay varios ejes, pero dos ejes que me parecen fundamentales es el tema de la salvación por gracia y el otro el concepto de la libertad cristiana. Sí. Y nosotros tratamos siempre en la iglesia de alimentar y vivir en esos conceptos de gracia y de libertad. Y a veces siento que con tanta libertad que damos en nuestras iglesias, se nos escapan los miembros, ¿sí? Porque estamos justamente en la responsabilidad. Pero aunque demos libertad, la gente vive la religiosidad en otros lugares, quizás no en la iglesia, pero vive una religiosidad. Como también la política, no necesariamente lo vive en un partido político o en un parlamento, lo vive en la calle o a veces solamente en su lugar de trabajo y nada más, o los medios de comunicación que consumen. Lo mismo la religión y lo mismo algún deporte del cual sea simpatizante o fans una persona. Y no necesariamente he vivido eso en la iglesia. El tema es que lo que muchas veces la gente busca en las iglesias es justamente lo contrario a la libertad. Nosotros ofrecemos la libertad y, digamos, no somos los más seductores para que gente que podría identificarse con esta iglesia se sumen. En cambio, los movimientos religiosos que restringen libertad y que sacan el tema de gracia para dar más énfasis al mérito, como que son más exitosos en la cantidad de membresía. Me refiero que son más coercitivos con el tema del diezmo, con el tema de cómo se viste, el tema de la conducta y un montón de cosas. Y cómo poder conciliar, digamos, eso en los conceptos de gracia y de libertad para que justamente la gente se pueda sentir más seducida a participar de nuestras iglesias luteranas. Sim. Bom, obrigado. Como eu disse antes no exemplo que deu, né, como que seria uma pessoa, né, da favela, negra, então estar na minha comunidade, seria muito complicado. Porque ela seria olhada muitas vezes pelas outras pessoas como alguém que não entende, né, que não sabe, enfim, vai se sentir pelo menos assim, mesmo que ninguém diga isso explicitamente. Então, por que eu digo isso? Porque as igrejas que às vezes, como os pentecostais, que tendem a ser muito repressivas até, né, muito autoritárias, muito impositivas,
ajudam pessoas a se orientar em pessoas extremamente precárias, né? Em aquilo que Max Weber chama de anomia, onde não há regra nenhuma, onde não há estrutura nenhuma, né? Acho que nesse caso, de fato, algo muito rigoroso pode ajudar, mas isso é para um tempo, não é para sempre. E não é à toa que, por exemplo, em São Luís do Maranhão, no norte do Brasil, uma comunidade foi criada luterana, foi criada a partir de um grupo de pentecostais que não aguentava mais esse tipo de falta de liberdade e estavam procurando na internet uma igreja mais aberta, né? E acharam a anglicana e a ISLB. E a anglicana tinha alguma desavença com o bispo, não sei porquê. E, bom, optaram, afinal, pela ISLB. Hoje tem uma comunidade luterana, inclusive uma ex-aluna minha, hoje é pastora lá, a Franciele, né? Eu preguei algumas vezes lá. Não é? Eu ia fazer culto lá. Então, é uma coisa muito legal, né? Inusitado, digamos, mas seja no momento que a pessoa tem uma caminhada, aí sim a igreja luterana pode ser uma opção muito interessante. Tá? Então, nós somos uma igreja exigente, não dá para negar. Isso não é ruim. A gente só tem que se dar conta de que não somos igreja para todo mundo. Felizmente ou infelizmente, mas é assim. Agora, para algumas pessoas, nos apelamos, nós fizemos uma pesquisa empírica também, o Neide Bobsin, o Alessandro Bartz e eu, no Rio e no Rio de Janeiro, justamente em São Luís, sobre por que pessoas aderem à igreja luterana, que não foram luteranos, que não são de família luterana, né? Prédicas muito bem preparados, de alta qualidade, e uma mente justamente de liberdade. Então parece que pelo menos algumas das nossas comunidades são reconhecidas de fato por aquilo que nós estamos querendo ser. Agora, isso não previne que na nossa igreja e também em outras existe essa ideia dos dois caminhos. Não sei se vocês lembram dessa posta que tinha, o caminho pequeno, o caminho estreito e o caminho largo, né, que é uma terminologia bíblica, mas aí então o largo ele tem lá o circo, né, a festa, a comida, até o trem, a ferrovia também aparece lá no lado do caminho largo da perdição. E por outro lado, o caminho estreito que passa pelo ensino, pela austeridade, né, E esse tipo de grupo que vai dizer só isso que nos conduz ao céu, vai dizer, mas Jesus nunca riu, porque a Bíblia não diz explicitamente que Jesus teria rido, e então não tem festividade, não tem alegria. E que comunidade de igreja é essa que não tem alegria, que não tem riso, que não tem piada, que não tem alegria? Alguém vai vir se nós formos sempre com a coisa fechada? Não dá. Nós somos um povo também alegre e tem que ser assim. E se não diz explicitamente que Jesus ri, vai me dizer que ele bebendo e comendo com os outros nunca teria rindo e até contado piadas, quem sabe. É uma especulação, a Bíblia não diz, mas eu não acredito nessa ideia de que Jesus não teria rido. Né? Então, infelizmente, especialmente no século XIX até meados do século XX, essa ideia do caminho largo, do caminho estreito, nessa acepção, e o triângulo com o olho, né, de Deus. E os pais que nos disseram, não sei se vocês também ouviram isso, mas eu posso não ver, mas Deus vê. E Deus não tem outra coisa a fazer do que anotar todas as coisas ruins que nós estamos fazendo. Que vida horrível para Deus, meu. Vocês conhecem o filme Deus é Brasileiro? Né? Vocês conhecem. Quem não conhece, vão ver. Talvez acho que no YouTube se consegue ou tal. É hilário, um filme com Antônio Fagundes, né, como Deus, que é baseado num conto de João Baldo Ribeiro, o santo que não queria ser, como é que é o santo que não queria ser Deus, ajudar a Deus, agora esqueci o título que não quero, mas de qualquer forma ele é tido como santo, mas ele não quer saber, que não acreditava em Deus, exatamente. Então o que acontece? Deus quer tirar férias. Porque tem lá uma cena, por exemplo, sabe aquelas coisas de telefone, né, que você quer cancelar sua linha telefônica, uma coisa, aí tem um número depois de outro que você tem que digitar e nunca chega a falar com ninguém, né? Então lá também. Atendimento celestial, bom dia. Se você é cristão, digite 1. Se você é muçulmano, digite 2. Se você... Bom, 1.
Cristão, muito obrigado. Se você é cristão evangélico, digite 1. Se você é cristão católico, digite 2. Assim por diante, depois o seu Valdeirieira, que está com o rifle atrás dele, porque ele foi embora sem pagar da borracharia dele, então ele sonha com isso, na verdade. Wagner Moura, um dos protagonistas lá, e vai embora. Bom, é hilário o filme, tem cenas também muito interessantes, mas por que eu digo isso? No final, ninguém presta, muitos querem, mas ninguém presta como substituto de Deus porque quer tirar férias, porque não aguenta mais todo mundo querer alguma coisa dele. Né? E aí, ele, num dos capítulos do meu livro sobre a paz, eu falo sobre isso em diálogo com Bonhoeffer também, sobre esse filme. E aí, no final, ele encontra então o quinca das mulas, né, que é a pessoa que ele procura, que para substituí-lo, só que esse não acredita em Deus, ele não quer saber de Deus. Mas ele vive com opção própria entre os indígenas. Né? Então fez uma opção solidária, é o mais santo da história, mas o que menos quer saber da santidade de Deus. Né? E Deus até no filme faz milagres, né? Movimenta a água e tal, e nada. Né? Eu sou ateu, diz Quinco das Mulas. Ateu! Não quero saber disso. Bom, então, e Deus, né, então, em várias citações é mostrado bem humano, e perto no final ele volta para o céu sem ter cumprido aquilo que ele não consegue tirar férias, mas ele conseguiu mudar a vida de muitas pessoas ao longo da história. Né? Agora também, às vezes, Deus ficou com vergonha também, não sei se vocês lembram, onde um jovem morreu, está lá no caixão, Deus, que a pessoa não sabe que é Deus, né? Que aparece como ser humano, e o pai do rapaz que morreu diz: isso Deus é muito injusto, nenhum pai deveria enterrar seu filho. Né? E aí Deus né? Se dando conta que ele mesmo também fez isso. Então, é hilário, mas eu acho que mostra uma profundidade, né, disso, de que a qualidade daquilo que Deus faz ultrapassa em muito a questão de um Deus que anota, que só vive anotando os nossos erros. Agora é interessante, um pastor sinodal, né, que acho que como distrital aqui, na nossa igreja, ele fez uma pesquisa para um trabalho de pós-graduação. O que as lideranças da comunidade dizem quando perguntados o que nos salva? E a resposta deveria ser aquilo que você disse no início, né? Então, a justificação por graça e fé. Não, a resposta foi cumprir os 10 mandamentos. Onde falhamos como pastores e pastoras, né? Então, que essa ideia da dádiva, da gratuidade não passou. E da gratidão pela gratuidade e pela dádiva não passou. É claro, é importante os 10 mandamentos, mas não se pode restringir só isso, porque senão a igreja justamente se torna repressora disso. Né? Eu vivi isso na minha juventude, a gente tinha uma ideia muito clara, nós tínhamos que ser muito rigorosos e tal. Até as primeiras lideranças, não sendo casados, tinham um filho, né, que não era previsto. Ou Bonhoeffer, nos livros muito Bonhoeffer, aos 15, 16 anos, imagina uma coisa dessa. Os livros Bonhoeffer, muito além daquilo que nós podíamos entender bem, e diz lá, em alguma carta da prisão, ele agradece a Karl Barth por ter lhe enviado charutos para fumar. Eu disse, mas como assim? Fumar? Cristão? Meu herói? Então tinha duas opções. Ou não é mais meu herói, ou o herói pode fumar. Eu optei pela segunda opção. Entre mentes, né, confesso também, já fumei um outro charuto, não muitos, mas alguns. Então, eram essas coisas, né, a gente, às vezes, na juventude, a gente tem muita garra, muita motivação, muita paixão, que é legal, mas às vezes também uma certa arrogância, né, que a gente precisa depois de aprender, né, que não é bem por aí, né. Se achava o máximo, né? E depois, não, calma aí, não é bem assim. A gente fica mais humilde aos poucos. Então, eu acho que nossa igreja, naquilo que eu vivi nela, com todas as ambiguidades, com todos os problemas, ela tem sido um lugar onde a liberdade pode, de fato, ser vivida. Mas ela precisa curtir isso, ela não pode parar por aí e dizer que agora já está tudo bem, já está tudo resolvido. E sim, nós precisamos superar uma ideia do Deus repressor. Deus é libertador.
Agora, viver, mais uma vez, viver a liberdade não é fácil. Quando eu vejo lá no Brasil, acho que é já a 24ª vez que o Big Brother está sendo mostrado. Acho que é um dos poucos países que ainda tem. Nem a Holanda mais tem, onde foi inventado. Nosotros também. Hã? Nosotros também. Também? Então, somos irmãos também nisso. Mas então, por que isso atrai tantas pessoas assistindo? Eu faço uma leitura possível disso, que é as pessoas se expõem diante de um público enorme que justifica por exclusão, não por inclusão, né? Porque uma pessoa só no final vai sobreviver, vai ganhar o prêmio. Outros vão pelo paredão, são excluídos, e tem toda a discussão, fulano é arrogante, intrigante, tem que ser tirado e tal, todo mundo discute, milhões de pessoas discutem. E ao fazer isso, na minha leitura, faz uma análise, o que é uma vida que vale ser vivida. Mesmo que essas pessoas, claro, são belas, são esbeltas, né, são pessoas, não são qualquer pessoa. Tinha uma época que a Globo colocou uma pessoa fora do comum, uma babá lá, que inclusive ganhou, né, uma pessoa que não obedecia aos critérios normais, né, mas que foi sorteada. Isso foi muito significativo. Finalmente as pessoas viram alguma pessoa normal também que pode estar lá dentro. Mas eu acho que é uma forma de avaliar também, ao acompanhar isso, avaliar-se a si próprio, o que presta, o que é uma vida que vale ser vivida. E tem um ou outro médico, por exemplo, lá do Big Brother, que acabou não tendo mais cliente, porque o pessoal não gostou muito nada dele, né, como ele atuou lá. Então, lá é uma justificação pelo avesso, né, pela exclusão, mas eu acho que mostra um pouquinho a nossa procura. E eu acho que, idealmente, se a gente tem uma teologia dessa liberdade e responsabilidade que a cada dia reconhece que nós precisamos afogar o velho Adão e ressuscitar como nova criação, nos permite permanecermos no caminho sem exigir de nós mesmos de nos tornarmos ou sermos perfeitos. E ainda assim procurar a melhora, procurar aprender. Isso eu acho que a tradição luterana faz melhor do que a tradição reformada, que é a minha de origem, né? Ela tem mais amplitude e generosidade quanto a essa ambiguidade das pessoas e da vida. Agora, claro, o perigo é daí ficar sem fazer nada, né? Tá tudo bem, né? Esquecer do reino de Deus, né? Então precisa das duas coisas, mas eu acho que é uma tradição que potencialmente consegue ajudar onde as pessoas conseguem se ajudar a trilhar um caminho interessante. Bem, listo? Não sei que Havemos alguns livros, sim. Posso dizer que nesta coleção, no livro 3, há artigos que eu escrevi. E alguns, se alguém tem interesse em comprar, depois pode falar comigo. E nossa biblioteca também vai ganhar alguns exemplares. Amanhã começamos às 9 até as 11h30, meio-dia. E amanhã vamos fazer mais uma roda, de fato uma charla mais informal. A las 9, entonces, una buena noche, buen descanso y nos vemos